Capítulo 3º. Imposto sobre os serviços. Seção 1ª. Hipótese de incidência. Artigo 21. O imposto sobre serviços tem como hipótese de incidência a prestação por empresa ou profissional autônomo, com ou sem estabelecimento fixa, de serviços não compreendidos na competência impositiva da União ou dos Estados. Parágrafo único. O imposto incide sobre os serviços constantes da lista anexa, que faz parte integrante desta lei. Lista de serviços. 1. Médicos, inclusive análises clínicas, eletricidade médica, radioterapia, ultrassonografia, radiologia e congêneres. 2. Hospitais, clínicas, sanatórios, laboratórios de análise, ambulatórios, prontos-socorros, manicômios, casas de saúde, de repouso e de recuperação e congêneres. 3. Bancos de sangue, leite, pele, óleos, sêmen e congêneres. 4. Enfermeiros, obstetras, ortópticos, fonoaudiólogos, protéticos, prótese dentária. 5. Assistência médica e congêneres previsto nos itens 1, 2 e 3 desta lista, prestados através de planos de medicina de grupos, convênios, inclusive com empresas para assistência a empregados. 6. Planos de saúde, prestados por empresa que não esteja incluída no item 5 desta lista e que se cumpram através de serviços prestados por terceiros, contratados pela empresa ou apenas pagos por esta, mediante indicação do beneficiário do plano. 7. Vetado. 8. Médicos veterinários. 9. Hospitais veterinários, clínicas veterinárias e congêneres. 10. Guarda, tratamento, adestramento, embelezamento, alojamento e congêneres, relativos a animas. 11. Barbeiros, cabeleireiros, manicuras, pedicuros, tratamento de pele, depilação e congêneres. 12. Banhos, duchas, sauna, massagens, ginásticas, e congêneres. 13. Varrição, coleta, remoção e incineração de lixo. 14. Limpeza e dragagem de portos, rios e canais. 15. Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, inclusive vias públicas, parques e jardins. 16. Desinfecção, imunização, desratização e congêneres. 17. Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos e biológicos. 18. Incineração de resíduos quaisquer. 19. Limpeza de chaminés. 20. Saneamento ambiental e congêneres. 21. Assistência técnica, vetado. 22. Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista, organização, programação, planejamento, assessoria, processamento de dados, consultoria técnica, financeira ou administrativa, vetado. 23. Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa, vetado. 24. Análises, inclusive de sistema, exames, pesquisas e informações, coleta e processamento de dados de qualquer natureza. 25. Contabilidade, auditoria, guarda-livros, técnicos em contabilidade e congêneres. 26. Perícias,
laudos, exames técnicos e análises técnicas. 27. Traduções e interpretações. 28. Avaliação de bens. 29. Datilografia, estenografia, expediente, secretaria, em geral e congêneres. 30. Projetos, cálculos e desenhos de qualquer natureza. 31. Aerofotogrametria, inclusive interpretação, mapeamento e topografia. 32. Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de construção civil, de obras hidráulicas e outras obras semelhantes e respectiva engenharia consultiva, inclusive os serviços auxiliares ou complementares, exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pela prestador de serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICM. 33. Demolição. 34. Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres, exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICM. 35. Pesquisa, perfuração, cimentação, perfilarem, vetado, estimulação ou outros serviços relacionados com a exploração de petróleo e gás natural. 36. Florestamento e reflorestamento. 37. Escoramento e contenção de encosta e serviços congêneres. 38. Paisagismo, jardinagem e decoração, exceto o fornecimento de mercadorias, que fica sujeito ao ICM. 39. Raspagem, calafetação, polimento, ilustração de piso, paredes e divisórias. 40. Ensino, instrução, treinamento, avaliação de conhecimento, de qualquer grau ou natureza. 41. Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. 42. Organização de festas e recepções, bufete, exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICM. 43. Administração de bens e negócios de terceiros e de consórcio, vetado. 44. Administração de fundos mútuos, exceto a realizada por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. 45. Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros e de planos de previdência privada. 46. Agenciamento, corretagem ou intermediação de título quaisquer, exceto os serviços executados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. 47. Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos da propriedade industrial, artística ou literária. 48. Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos e franquias, franchise, e da faturação, factoring, excetuam-se os serviços prestados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. 49. Agenciamento, organização, promoção de programas de turismo, passeios, excursões, guias de turismo e congêneres. 50. Agenciamentos, corretagens ou intermediação de bens móveis e imóveis não abrangidos nos itens 45, 46, 47 e 48. 51. Despachantes. 52. Agentes da propriedade industrial. 53. Agentes da propriedade artística ou literária. 54. Leilão.
55. Regulação de sinistro cobertos por contratos de seguros, inspeção e avaliação de risco para a cobertura de contratos de seguros, prevenção e gerência de riscos seguráveis, prestado por quem não seja o próprio segurado ou companhia de seguros. 56. Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie, exceto depósito feitos em instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central. 57. Guarda e estacionamento de veículos automotores terrestre. 58. Vigilância ou segurança de pessoas ou bens. 59. Transporte, coleta, remessa ou entrega de bens ou valores, dentro do território do município. 60. Divisões públicas. Alínea A. Vetado, cinema, vetado, táxi dancinhos e congêneres. Alínea B. Bilhares, boliches, corridas de animais e outros jogos. Alínea C. Exposições, com cobrança de ingresso. Alínea D. Bailes, shows, festivais, recitais, e congêneres, inclusive espetáculos que sejam também transmitidos, mediante compra de direitos para tanto, pela televisão, ou pelo rádio. Alínea E. Jogos eletrônicos. Alínea F. Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a participação do espectador, inclusive a venda de direitos à transmissão pelo rádio ou pela televisão. Alínea G. Execução de música, individualmente ou por conjuntos, vetado. 61. Distribuição e vendas de bilhete de loteria, cartões, pulos ou cupons de aposta, sorteios ou prêmios. 62. Fornecimento de música, mediante transmissão por qualquer processo, para vias públicas ou ambientes fechados, exceto transmissões radiofônicas ou de televisão. 63. Gravação e distribuição de filmes e videotapes. 64. Fonografia ou gravação de sons ou ruídos, inclusive trucagem, dublagem e mixagem sonora. 65. Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução e trucagem. 66. Produção, para terceiros, mediante ou sem encomenda prévia, de espetáculos, entrevista e congêneres. 67. Colocação de tapetes e cortinas, com material fornecido pelo usuário final do serviço. 68. Lubrificação, limpeza e revisão de máquinas, veículos, aparelhos e equipamentos, exceto o fornecimento de peças e partes, que fica sujeito ao ICM. 69. Conserto, restauração, manutenção e conserto de manutenção e conservação de máquinas, veículos, motores, elevadores ou de quaisquer objeto, exceto o fornecimento de peças e partes, que fica sujeito ao ICM. 70. Recondicionamento de motores. O valor das peças fornecidas pelo prestador do serviço fica sujeito ao ICM. 71. Recalchutagem ou regeneração de pneus para o usuário final. 72. Recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos não destinados à industrialização ou comercialização. 73. Lustração de bens móveis quando o serviço for prestado para o usuário final do objeto lustrado. 74.
instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, prestados ao usuário final do serviço, exclusivamente com o material por ele fornecido. 75. Montagem industrial, prestada ao usuário final do serviço, exclusivamente com o material por ele fornecido. 76. Cópia ou reprodução, por quaisquer processo, de documento e outros papéis, ou plantas ou desenhos. 77. Composição gráfica, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia e fotolitografia. 78. Colocação de molduras e afins, encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres. 79. Locação de bens imóveis, inclusive arrendamento mercantil. 80. Funerais. 81. Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamentos. 82. Tinturaria e lavandeira. 83. Taxidermia. 84. Recrutamento, agenciamento, seleção, colocação ou fornecimento de mão de obra, mesmo em caráter temporário, inclusive por empregados do prestador de serviço ou por trabalhadores avulsos por ele contratados. 85. Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistema de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários, exceto sua impressão, reprodução ou fabricação. 86. Veiculação e divulgação de textos, desenhos e outros materiais de publicidade, por qualquer meio, exceto em jornais, periódicos, rádios e televisão. 87. Serviços portuários e aeroportuários, utilização de porto ou aeroporto, atracação, capatazia, armazenagem interna, externa e especial, suprimento de água, serviços de acessórios, movimentação de mercadorias fora do cais. 88. Advogados. 89. Engenheiros, arquitetos, urbanistas, agrônomos. 90. Dentistas. 91. Economista. 92. Psicólogos. 93. Assistentes sociais. 94. Relações públicas. 95. Cobranças e recebimentos por conta de terceiros, inclusive direitos autorais, protestos de títulos, sustação de protestos, devolução de títulos não pagos, manutenção de títulos vencidos, fornecimentos de posição de cobrança ou recebimento e outros serviços correlatos da cobrança ou recebimento. Este item abrange também os serviços prestados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. 96. Instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central, fornecimento de talão de cheques, emissão de cheques administrativos, transferência de fundos, devolução de cheques, sustação de pagamento de cheques, ordem de pagamento de crédito, por qualquer meio, emissão e renovação de cartão magnéticos, em terminais eletrônicos, pagamentos por conta de terceiros, inclusive os feitos fora do estabelecimento, elaboração de ficha cadastral, aluguel de cofres, fornecimento de segunda via de avisos de lançamento de extrato de conta, emissão de carnês, neste item não está abrangido e ressarcimento, a instituição financeiras, de gastos com portes do correio, telegramas, teleques e teleprocessamento, necessários à prestação dos serviços. 97. Transporte de natureza estritamente municipal. 98. Comunicações telefônicas de um para outro aparelho dentro do mesmo município.
99. Hospedagem em hotéis, motéis, pensões e congêneres. O valor da alimentação, quando incluída no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviços. 100. Distribuição de bens de terceiros em representação de qualquer natureza. Artigo 22. Ficam também sujeitos ao imposto os serviços não enumerados na lista, mas que, por sua natureza e características, são congêneres a qualquer um dos que compõem cada item, desde que não constituam hipóteses de incidência de tributo estadual ou federal. Artigo 23. Para fins de ocorrência da hipótese de incidência do imposto, considera-se local de prestação de serviço. Inciso 1. O do estabelecimento prestador ou, na falta de estabelecimento, o do domicílio do prestador. Inciso 2. No caso de construção civil, o local onde se efetuar a prestação. Parágrafo 1º. Considera-se estabelecimento prestador o do local onde são exercidas, de modo permanente, habitual, temporário ou eventual, as atividades de prestação de serviços, seja sucursal, escritório de representação ou contato, bem como qualquer outra denominação. Parágrafo 2º. A existência de estabelecimento prestador é indicada pela constatação de um ou mais dos seguintes elementos. Inciso 1. Manutenção de pessoal, material, máquinas, instrumentos e equipamentos necessários à execução dos serviços. Inciso 2. Estrutura organizacional ou administrativa. Inciso 3. Indicação como domicílio fiscal para efeito de outros tributos. Inciso 4. Permanência ou ânimo de permanecer no local, para a exploração econômica de atividade de prestação de serviços, exteriorizada através da indicação do endereço em impressos, formulários ou correspondência, contrato de locação de imóvel, conta de telefone, de fornecimento de energia elétrica, água ou gás, propaganda e publicidade em nome do prestador, seu representante ou preposto. Parágrafo 3º. O fisco municipal inscreverá de ofício o prestador de serviços, ao detectar a existência de estabelecimento prestador, à vista de um ou mais dos elementos constantes do parágrafo anterior. Parágrafo 4º. A inscrição de que trata o parágrafo anterior terá caráter provisório até que o contribuinte se estabeleça para o exercício de atividade permanente no município, quando será necessária a inscrição fiscal definitiva. Parágrafo 5º. São, também, considerados estabelecimentos prestadores, os locais onde forem exercidas as atividades de prestação de serviços de diversões públicas de natureza itinerária. Artigo 24. A cobrança do imposto independente. Inciso 1. Da existência do estabelecimento fixo. Inciso 2. Do resultado financeiro do exercício da atividade. Inciso 3. Do cumprimento de qualquer exigência legal ou regulamentar, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. Inciso 4. Do recebimento de preço do serviço prestado ou qualquer condição relativa à forma de sua remuneração. Artigo 25. Quando a atividade tributável for exercida em estabelecimentos distintos, o imposto será lançado por estabelecimento, respeitando as normas do artigo 23. Parágrafo único. Considera-se estabelecimento distintos. Inciso 1. Os que, embora no mesmo local, pertençam a diferentes pessoas, física ou jurídica, estejam situados em locais diversos,